Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 46, o salmista, meus irmãos, ele faz uma oração para que nós devemos crer e confiar e não temer isso mesmo, a circunstância alguma, mas saber que o Senhor, Ele está cuidando de nós em todos os nossos caminhos. Talvez você que está me ouvindo, tem surgido lutas, aflições, problemas, temores, e se você não for valente, ousado, isso mesmo, e cheio da palavra de Deus, a sua fé não estiver acesa, você vai perecer, isso mesmo, em meio às aflições. Mas se a gente, meus irmãos, despertar para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, o Senhor, Ele vai nos ajudar em todos os nossos caminhos. O salmista, no livro de Salmos, no capítulo 46, ele diz: se a fé perfeita em Deus, e qual fé perfeita é esta em Deus? É aquela que não retrocede, é aquela que não duvida, é aquela, meus irmãos, que acredita, mesmo nos momentos mais difíceis e improváveis, que o Senhor, Ele está agindo, o Senhor, Ele está tomando a frente de todos os seus caminhos. Olha o que o salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus, meus irmãos, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, isso mesmo, na angústia. E a gente tem que crer, tem que acreditar que o Senhor é o nosso socorro, isso mesmo. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente nos momentos de angústia. E se a nossa fé está confiante no Senhor, nas angústias, isso mesmo, nas aflições, se a gente põe e faz do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele irá nos socorrer, meus irmãos, nos momentos que a gente imagina que não tem mais jeito. E Ele disse: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui a gente aprende, meus irmãos, coisas distintas. Quais? Que se nós, meus irmãos, estamos distantes da presença de Deus, de uma vida de oração, isso mesmo, nós iremos temer, nós iremos, meus irmãos, temer, mas isso mesmo, se a gente, meus irmãos, faz do Senhor o nosso socorro bem presente, isso mesmo, se a gente, meus irmãos, faz do Senhor o nosso refúgio, nós não iremos temer a circunstância nenhuma, isso mesmo, a nenhum mal, a nenhuma afronta, a nenhuma cilada, isso mesmo. Nós não iremos temer, meus irmãos, as aflições, aos levantes do inimigo, as ciladas do diabo contra as nossas vidas. Por quê? Porque, meus irmãos, a nossa força está no Senhor. Nós não vencemos este mundo, as aflições, não é na força do nosso braço, mas sim com a nossa confiança, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmista, ele disse: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Isso mesmo.
nós não temeremos. Que coisa maravilhosa! Nós temos vivido momentos de crises, de aflições, de problemas que têm surgido no mundo, e cada dia mais têm surgido crises, problemas, levantes, situações, meus irmãos, difíceis. E se nós, meus irmãos, não estiver fortalecido com a nossa fé no Senhor, nós iremos perecer. Nós iremos, meus irmãos, o diabo, isso mesmo, da forma que ele tem trabalhado neste mundo, isso mesmo, irá levar, meus irmãos, ao desânimo, ao medo, ao desespero, ao fracasso, isso mesmo, a levar você a desistir, mostrando para a sua vida que não há jeito para você, que não tem jeito para a sua casa, para a sua saúde, para a sua vida econômica, que não há perdão para você, isso mesmo. Mas, meus irmãos, se nós cremos e confiamos no Senhor, nos rendemos, meus irmãos, ao seu poder, confiamos, como a palavra mesmo diz aqui, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor, meus irmãos, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso mesmo. O Senhor, meus irmãos, é aquele que nos ajuda em todos os nossos caminhos. Pois então creia, acredite, não deixe que momentos difíceis, que aflições, isso mesmo, que mesmo que estejamos vivendo em cenários difíceis, de crises, de problemas, isso mesmo, essas coisas tomem conta, isso mesmo, e nos leve a viver com medo, assustados, ou pensando que não há mais jeito, isso mesmo. Mas quando nós cremos e confiamos, o Senhor, Ele age poderosamente nas nossas vidas. E o salmista, meus irmãos, ele declarou este salmo, Salmo 46, isso mesmo, como a força, a confiança e o socorro de Deus naqueles que esperam e confiam na sua palavra. E ele disse: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não importa, meus irmãos, mesmo que guerras, que levantes, isso mesmo. Ah, pastor, estourou uma crise, um problema, uma guerra, uma aflição na minha vida. O que eu vou fazer? Não tenha medo. O Senhor, Ele estará agindo em seu favor. Não tenha medo. Isso mesmo. Não tenha medo. O Senhor está agindo em seu favor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Isso mesmo. O Senhor faz cessar as guerras até o fim da terra, os confins da terra. Meus irmãos, e nós temos vivido em meio a crises, a problemas, isso mesmo, econômicos, políticos, isso mesmo, crises, enfermidades. E quantas pessoas, meus irmãos, entram e estão em crises, pensando que o que será da minha vida? Será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir permanecer? Será que Deus irá me ajudar? Não tenha medo. Entregue a sua vida para Jesus Cristo.
confie nele e o mais ele fará em todos os seus caminhos. Glória a Deus. E ele disse, olha que coisa maravilhosa, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Faça do Senhor o seu refúgio. Quando vir um medo, entre em oração, se esconda no Senhor, deixe que o Senhor ele conduza a sua vida, os seus caminhos, a sua casa, a sua família. Isso, deixe que a palavra de Deus ela entre poderosamente no seu coração. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, olhem bem, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero orar pela sua vida. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. E quando nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus, com mãos limpas, coração puro e sincero diante de Deus, o Senhor é o nosso juiz, isso mesmo. E ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Glória a Deus. E serei exaltado sobre a terra. E o Senhor dos exércitos, Ele estará conosco em todos os nossos caminhos. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Orar por você agora, neste momento tão especial. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, meu Deus, eu entro em oração agora, Senhor, neste momento tão especial. Pai, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que irá nos ouvir, Pai, de todos os lugares. Meu Deus, Pai, tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz cessar as guerras até os confins, Pai, da terra. Pois, meu Deus, faz cessar, Senhor, toda guerra que tem surgido, Senhor, no mundo, no Brasil, todo levante nesta casa, nesta família. Senhor, dá um basta, Senhor, nesta enfermidade, neste problema, nesta afronta do inimigo. Meu Deus, põe, Senhor, agora, Senhor, um ponto final, Senhor, neste mal que tem se levantado, esse espírito de enfermidade, esta doença, esta contenda, este mal, este espírito de tormento, em nome de Jesus Cristo, que tem agido na vida desta pessoa. Pessoas têm sentido dores no corpo, enxaqueca, depressão, isso mesmo, ânsias de vômito, dores, isso mesmo, em todos os lugares no corpo, doenças, meu Deus, que os médicos não descobrem. Meu Deus, pessoas que estão aflitas, sentindo, Senhor, tormento, ouvindo vozes. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que neste momento haja cura, restauração, libertação. Senhor, faz cessar, Senhor, toda doença. Faz cessar, Senhor, toda opressão. Faz cessar, Senhor, todo mal, Pai, toda dívida. Senhor, entra com poder, com providência. Pai, eu oro, Senhor, pela vida dos teus filhos. Eu oro pela tua igreja, Senhor, por esta obra, este ministério. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que nos acompanham, Pai, em vários lugares, que possam ser alcançados, livres, libertos, restaurados pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, ô Espírito Santo, toca agora na vida desta pessoa, trazendo vida, salvação, libertação. Neste momento, Pai, agora, eu declaro a cura, a saúde, a bênção sobre a vida desta pessoa. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida.